Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor, amor Maria. Sou missionário e profeta. Estou aqui mais uma vez para fazer esse vídeo, para pregar a palavra de Deus, para anunciar Cristo, que Cristo ressuscitou. O Espírito Santo está sobre nós, sobre aqueles discípulos, sobre aqueles apóstolos. E nós somos essa geração que Joel profetizou. Olá, abalado comigo, meu irmão. Atos dos Apóstolos 9 em diante. A conversão de Saulo. Aquele homem que perseguia os cristãos, aquele homem que perseguia a igreja, que perseguia os discípulos de Cristo. Agora ele vai se converter, vai ver a graça do Senhor, vai escutar a voz do Senhor na sua caminhada de perseguição aos cristãos. 9, meu irmão. Inspirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, Saulo foi ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém os que encontrasse seguindo o caminho, homens e mulheres. Quer dizer o que? Ele pediu uma carta de autorização ao sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote tinha autorização naquela época. Pediu uma carta para entrar em qualquer país, em qualquer área, para perseguir os cristãos e prendê-lo e matá-lo, meu irmão. O sumo sacerdote vai dizer aqui, deu essa ordem, essa liberdade para Saulo perseguir os cristãos, os eleitos de Cristo. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, uma luz vindo do céu brilhou de repente em torno dele e caindo por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus, a quem você persegue. Durante da sua perseguição, da sua caminhada em Damasco para perseguir os cristãos, para prender, para matar os cristãos, ali surgiu uma luz. Jesus falando, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele fala, quem és tu, Senhor? Quem és tu? De quem é essa voz? O Senhor fala, eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou aquele que você está perseguindo, aquele que você está matando. Por que tu me persegues, Saulo? Olá, como vai dizer aqui, sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se, entre na cidade e aí lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com ele ficaram mudos de espanto, porque ouvia a voz, mas não via ninguém. Quer dizer que aqueles homens que estavam com Saulo, aqueles homens que iam perseguir os cristãos também, escutavam só a voz do Senhor, mas não via aquela luz. Só quem via aquela luz era Saulo, porque Saulo estava sendo escolhido de Deus como um instrumento de perseguir os cristãos. Agora ele foi escolhido por Deus. Cuidado com você que persegue, meu irmão, a igreja, que persegue os cristãos, meu irmão. Você vai ser usado como Saulo aqui, ó. Jesus vai usar você que persegue a igreja, que persegue os cristãos, meu irmão. Cuidado. Quem você está perseguindo, meu irmão. O 8. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não via nada. Então o conduziu pela mão e fizeram entrar em Damasco. Por 3 dias ficou sem ver e não comeu nem bebeu. Quer dizer que ele ficou cego durante 3 dias, meu irmão. Não comeu, não bebeu nada, ficou em jejum. Porque Saulo não era mais a mesma criatura, não era mais aquele perseguidor que perseguia a igreja, que perseguia os discípulos, que perseguia os apóstolos, que matava, que martirizava os apóstolos, meu irmão. Não, ele não é mais a mesma aquela pessoa. Depois daquela luz que ele viu, aquela voz transpassou a sua alma e fez dele uma nova criatura, meu irmão. Ele não era mais a mesma pessoa. Assim que ele era cego pelo mundo, pelas coisas, pela autoridade do sumo sacerdote que deu essa autoridade para ele, ele era cego pela lei, pela autoridade da lei, meu irmão. Agora ele não enxerga mais, meu irmão. Agora ele está vendo de verdade, ele está vendo espiritualmente, não está vendo mais como materialmente, não está vendo as coisas do mundo, mas sim está vendo espiritualmente. Ele escutou a voz de Cristo, como a ovelha escuta a voz do pastor.
Ele ficou 3 dias cego, meu irmão, sem ver. Não comeu nada porque ele estava orando e jejuando, meu irmão. Lembrando das coisas ruins que ele fez, das pessoas que ele perseguiu, da morte do Estevão, da irmã de Estevão que ele torturou, que bateu, que humilhou. Estava se arrependendo do que ele fez, meu irmão. Para ser uma nova criatura em Cristo, ele estava renascendo, como diz João Batista, renascendo de novo. A visão que o Senhor dá ainda, meu irmão, mas como esse homem foi escolhido, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse, levanta-se e vá pela rua que se chama direita e procure a casa de Judas. Um homem de Tarso chamado Saulo está rezando. Era um perseguidor da igreja, perseguidor dos discípulos, perseguidor de Jesus. Agora vai lá, Ananias, que está rezando, que ele está clamando por mim. Olá, ele está rezando, meu Ananias, vai lá. O Senhor fala para Ananias, vai lá, agora ele se encontra rezando e jejum, meu irmão. Antes ele era um perseguidor, agora está orando. Olá, olha o que Ananias vai falar ainda, meu irmão. Acaba de ter uma visão de um homem chamado Ananias, aqui, ó, o 14. Aqui ele tem autoridade do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Quer dizer, Ananias estava falando, ele tem autoridade para nos matar, para nos perseguir. É o que Jesus vai falar para Ananias. Ananias, ele não é mais a mesma criatura. Eu escolhi ele, eu quero ele. Ele não vai me perseguir, ele não vai perseguir mais a igreja. Sim, ele vai pregar agora, vai anunciar a minha ressurreição, ele vai anunciar a minha palavra, o meu evangelho. Agora ele perseguia as pessoas, agora ele vai ser perseguido por minha causa, vai sofrer por minha causa, vai ser caluniado por minha causa. Mas o Senhor disse, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome entre as nações, aos reis e aos filhos de Israel. Eu mesmo hei de mostrar a ele o quanto deverá sofrer por causa do meu nome. Então Ananias entrou na casa e impôs a mão sobre ele, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus lhe apareceu quando você vinha pelo caminho. Me mandou aqui para que você recupere a vista, fique cheio do Espírito Santo. O Senhor mandou Ananias lá para impor a mão. Ele não era mais Saulo, era Paulo. Pôr a sua mão nos seus olhos, para as suas escamas cair, para os seus olhos abrir, não para o mundo, não para as coisas do mundo, mas sim abrir para Cristo, porque ele não estava vendo mais coisas do mundo, não estava seguindo mais a lei, mas sim a Cristo. Ananias, vai lá, Ananias, põe a mão sobre ele e batiza ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo quando Ananias colocou a sua mão. O que vai dizer, meu irmão? 17. Então Ananias entrou na casa e impôs a sua mão sobre ele, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho me perseguir, para matar os cristãos, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio. Mandou aqui que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olá. Imediatamente, o 18, lhe caiu dos olhos como escama e voltou a ver, levantou-se e foi batizado. Depois comeu e recuperou as forças. Foi curado, meu irmão. Caiu as suas escamas, caiu toda a sua máscara, toda a sua falsidade, caiu tudo por terra, toda a sua perseguição, meu irmão, caiu por terra. Ele se alimentou, ele foi cheio do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. Começou a pregar, começou a profetizar, aqui vai dizer um testemunho corajoso, vai falar que Saulo começou a pregar, começou a ser caluniado, foi apredejado, apanhou, foi perseguido, mas mesmo assim ele evangelizava, meu irmão. Cada bufetada que ele tomava, ele evangelizava mais, dava mais força para pregar a palavra de Deus, pregar Cristo.
Cristo me usou, Cristo me derrubou de um cavalo, Cristo me curou, Cristo me libertou. Eu era um perseguidor de Cristo, agora eu estou pregando a palavra de Cristo. Estou sendo usado por Cristo, meu irmão. Talvez você está perseguindo um cristão, perseguindo um profeta, meu irmão. Uma hora você vai cair do cavalo, que Cristo vai usar você como Cristo fez com Saulo, que virou o apóstolo Paulo. Pregou os prodígios, os milagres. Se encheu do Espírito Santo, caiu toda a sua máscara por terra, meu irmão. De perseguidor a orador. Algumas horas estava perseguindo o cristão, agora está em jejum, orando a Deus. Talvez, meu irmão, você está abandonado, está chateado com a igreja, com as pessoas da igreja, meu irmão. Faça como Saulo, meu irmão. Escuta a voz de Cristo. Vê essa luz, meu irmão. Se cega pelo mundo e vê para Cristo, vê para as coisas santas. O mundo quer nos cegar como cegava Saulo. O mundo estava cegando Saulo. A autoridade, as doutrinas do homem estavam cegando Saulo. Ela perseguia os cristãos, matava os cristãos, meu irmão. Mas o Senhor falou, eu vou usar esse homem, eu quero esse homem. Eu o escolhi, ele é o escolhido. Ele vai morrer por mim, ele vai ser mais um Marte. Ele vai apanhar, vai levar bufetada por minha palavra, por minha causa. Antes ele matava, perseguia, agora ele vai ser perseguido por minha causa, meu irmão. Você está sendo perseguido, você está sendo humilhado, você está sendo caluniado. Porque Cristo está contigo, meu irmão. Se não estiver acontecendo nada disso, meu irmão, que Cristo não está contigo, sua oração não está fazendo resultado, se está vindo tribulações, se está vindo humilhações, porque o inimigo está querendo se levantar, o inimigo está querendo te calar. Continue, meu irmão, porque você está no caminho certo. Aquele que reconhece Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida é caluniado, é açoitado, é espancado, meu irmão, é perseguido. Aquele que não tem Cristo não é perseguido, meu irmão, mas aquele que tem Cristo é perseguido pelos Saulos do mundo. Tem muitos Saulos no mundo, meu irmão. Tem muita pessoa cega pelo mundo, querendo atingir o cristão, querendo atingir aquele que caminha com Cristo, meu irmão. Aquele que se dedicou a Cristo. Que a paz do Senhor, o amor de Maria, meu irmão. E essa luz que veio sobre Saulo venha sobre você. Que o Espírito Santo possa descer na sua vida, como desceu na vida de Saulo, e libertou daquela escravidão do mundo. Estivemos continuando reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A paz do Senhor, o amor de Maria, meu irmão, esteja com você que está vendo esse vídeo. Amém. Glória a Deus.